Você já viu aqueles filmes antigos, com ruas molhadas, fumaça de cigarro, detetive de sobretudo e mulheres tão misteriosas quanto perigosas? E pensou, por que tudo tão depressivo? Bem-vindo ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. E no vídeo de hoje, eu te convido a entrar no mundo noir, um gênero que mistura crime, solidão, filosofia e uma boa dose de desilusão com o mundo. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse universo. Vamos falar de cinema, literatura, jogos e até filosofia existencial. Nietzsche, niilismo e o eterno retorno. Noir é a palavra francesa para preto, mas nesse caso significa muito mais do que uma cor. É uma atmosfera, é um desconforto, é a sensação que as coisas não vão dar certo e talvez nunca deram. Esse gênero nasceu no cinema americano dos anos 40, inspirado nos romances policiais baratos, os famosos Pulp Fiction, mas ele logo se tornou muito mais do que um subgênero policial. O noir tem algumas marcas registradas: sombras intensas, muita luz e escuridão contrastando, personagens quebrados e tramas onde ninguém é completamente inocente. O protagonista é quase sempre um homem cínico que já viu o pior do mundo e não espera mais nada dele. E é claro, tem sempre aquela figura femme fatale, uma mulher fascinante, perigosa e que geralmente carrega consigo o começo do fim. O cinema noir e todo o estilo noir em si trata da desilusão que os Estados Unidos sofreu com o pós-guerra e o entre-guerras, que muitas sociedades americanas de estados diferentes sofreram para remanejar os seus oriundos da guerra, os seus ex-soldados, para uma vida normal na sociedade. Pensava-se que a guerra da Segunda Guerra Mundial ia acabar com todas as guerras, mas as guerras só se fraturaram e espalharam pelo mundo. E também, conforme a Grande Depressão, o povo americano perdeu a fé na sua grande pujança econômica e, para sair dessa situação desesperadora, muitos autores, vendo que a sociedade havia decaído bastante, com muitos crimes, muitos negócios escusos, a, o crescimento da máfia italiana no seio americano, fizeram com que a realidade se transformasse em histórias de detetives amargurados com problemas existenciais para tentar responder às questões da sociedade comum e real. O estilo noir tem grandes expoentes. No cinema, foi o berço do noir como o gênero que a gente conhece. Muitos filmes definem o gênero. Alguns filmes de mistério, na maioria das vezes, como Falcão Maltês, de 1941, com Humphrey Bogart, que ele interpreta o detetive Marlowe em busca de uma peça de grande valor chamado Falcão Maltês, de prata e ouro, mas ele se vê envolvido numa trama de amor ardente entre um casal de bandidos muito parecido com o casal de bandidos que ficou famoso nas histórias americanas de Pulp Fiction, em que a mulher encobre o homem e o homem encobre a mulher, como referenciado Bonnie e Clyde. Pacto de Sangue de Billy Wilder também é um expoente, onde ele pega esse subgênero do amor ardente e transforma em trama principal, onde a mulher rica tenta matar o marido e contrata um matador detetive para ajudá-la no plano. A Marca da Maldade de Orson Welles. Orson Welles foi um grande narrador de histórias radiofônicas desse período no ar e também um grande diretor de cinema, em que ele faz um vilão neste filme que persegue o detetive e mata as pessoas queridas do detetive para destabilizá-lo. O noir não morreu na década de 40 e 50, que foi seu grande expoente, no nascente de Hollywood. O noir foi sim o grande gênero de Hollywood por um tempo, até ser substituído pelo Bang Bang, pelo Velho Oeste, que já foi feito um especial no nosso canal sobre o Velho Oeste,
Ao ser substituído pelo Velho Oeste, as tramas policiais passaram um tempo na geladeira, mas foram revividas no século XX com Blade Runner, um neo-noir, um tech-noir que mistura a falência da sociedade tecnológica e os dramas pessoais e morais de uma sociedade que é dividida entre os seres comuns e os replicantes. LA Confidential dos anos 90 é uma história de, de investigação no ar que expõe a corrupção da polícia nos anos 40, que vem de uma série de livros detetivesca e fez muito sucesso naquele período. Foi um dos grandes filmes da revivência no ar dos anos 90, assim como Seven e O Silêncio dos Inocentes. E nos anos 2000 nós temos Drive, um filme que se passa dentro de um carro em que um homem tenta encontrar sua natureza dirigindo pelas estradas dos Estados Unidos e vendo a decadência, muito inspirado em Taxi Driver também. A corrupção, a decadência urbana, a alienação das pessoas continua sendo o coração do gênero em todas essas obras. Mas antes dos filmes vieram os livros. O noir nasceu no papel, nas histórias de Pulp Fiction, histórias curtas e nas histórias detetivescas. Como exemplos temos Raymond Chandler com O Sono Eterno, que nos deu Philip Marlowe, o detetive mais icônico e solitário de todos, que é o detetive do Falcão Maltese. Temos o Dashiell Hammett também, que continuou escrevendo as histórias de Philip Marlowe e escreveu histórias de um detetive solitário, ganancioso, que tem que se desdobrar para resolver os seus casos. Mas esses romances não eram só sobre crime, eram sobre o vazio, sobre como o mundo real é sujo e caótico, e raramente é justo. Outros nomes, como James M. McCain e Jim Thompson, levaram no ar para uma direção ainda mais sombria e pessoal. Vale a pena conhecer também Cidade de Vidro, de Paul Auster, um romance moderno, filosófico e metaficcional. O noir faz sua presença conhecida nos videogames, nos livros e no cinema. E nos videogames é muito fácil reconhecer imediatamente onde todas essas influências cinematográficas e literárias iriam desbocar. Como grande expoente do cinema noir e do gênero noir nos games, nós temos a franquia Eleanor, um jogo da Rockstar que te coloca nos anos 40, como o detetive Cole Phelps nas ruas de Los Angeles e nos meandros de Hollywood. Ele tenta desvendar crimes de corrupção policial e de assassinato. O Lei Noir tem uma mecânica muito interessante, que é a digitalização de rostos para a interrogação mais realista. E a grande mecânica do jogo é você descobrir, de acordo com os movimentos detalhistas dos rostos das pessoas, se elas estão omitindo a verdade ou se estão sendo sinceras. Foi uma mecânica inovadora, mas que custou muito dinheiro da Team Band e quase faliu o estúdio. E a Rockstar nunca mais publicou uma sequência do jogo lançado em 2013, mas só sim remasters em 2020 para o PS4, PS5 e computadores. Seguindo Eleanor, nós temos o grande expoente do gênero noir nos games, Max Payne da Remedy Entertainment. Tanto o Max Payne 1 como o 2, não digo tanto o 3, porque o 3 é mais colorido por se passar no Brasil, mas o 1 e o 2 são histórias noir de primeira, narradas de forma em quadrinhos e com um tom bastante pesado e com a narração em off, que é característica do cinema noir do detetive Max Payne. Detetive de polícia de Nova York que se depara com a sua mulher e filha mortos por traficantes e tem que descobrir por que que ele está sendo alvo ou por que que a família dele foi alvo de um crime tão bárbaro. Temos também um RPG moderno chamado Disco Elysium, onde nós encaramos um detetive que tem que
recuperar sua memória e desvendar o seu caso de assassinatos ocorridos num pequeno vilarejo. É um RPG de turnos, como se fosse um D&D investigativo e noir no seu tema. Mas todos esses jogos, filmes, coisas para TV, eles têm um ponto. Todo pensamento tem uma filosofia por trás. E qual a filosofia do gênero noir? Você me pergunta, e aqui eu te respondo como é de praxe deste canal misturar a cultura pop com o conhecimento filosófico, conhecimento histórico. Se além das decadências sociais que estávamos passando nos anos 40, 50 e 60, nós também temos o pensamento filosófico mais antigo de Friedrich Nietzsche, de O Eterno Retorno e da descrença do mundo moderno. Friedrich Nietzsche, no século XIX, já percebia que a sociedade estava em declínio, tanto nas artes como nas formas expressivas em geral. E ele dizia, nos seus conceitos, que a vida na modernidade não tinha mais objetivo, que Deus está morto e que os valores tradicionais desmoronaram. Os personagens no ar vêm desse mundo. Um mundo sem heróis, sem justiça verdadeira, onde todos estão tentando sobreviver a um sistema falido. Nietzsche também falava do eterno retorno, que se resume num conceito simples. E se você tivesse que viver a sua vida inteira, exatamente como ela foi, repetidas vezes, para sempre? Isso aparece no noir o tempo todo. Ciclos de erro, culpa, queda, punição, vidas presas em loops morais sem saída. Talvez o noir seja uma forma artística de lidar com essa pergunta. Se tudo vai se repetir, o que você faz com a sua única chance? O noir não é só uma estética legal ou um gênero antigo. Ele é um espelho, um reflexo do nosso mundo, da nossa dúvida, da nossa escuridão, nos nossos dilemas, nas nossas preocupações. Quantas vezes você aí que está me escutando não pensou que a vida estava perdida? E se pensou que havia escapatória ou nova maneira de começar? O Noir exemplifica muito bem essa ânsia de tentar algo novo, mas também exemplifica também a impotência que o ser humano sente perante a um grande desafio ou uma coisa que parece impossível de ser superada. Mas o gênero noir também mostra que há beleza no vazio, na escuridão, porque o gênero noir ele vai ao âmago da alma e dos sentimentos dos seres humanos. Retrata o mais puro e vazio do mundo, o que ele é na realidade, um mundo corruptível, um mundo passivo e dominado por pessoas ruins, mas que encontra nos seus personagens desiludidos, muitas vezes quebrados, com o mental quebrado, heróis imperfeitos que pelo menos tentam combater este mundo, como acontece no filme Chinatown de 1976, onde o personagem de Jack Nicholson se depara com um esquema de corrupção tão impossível e se pergunta várias vezes se é possível derrotá-lo. Mas, apesar das dúvidas, ele nunca se dá por vencido até resolucionar o caso. E muitas vezes acontece nessas histórias detetivescas. O personagem, o detetive, desiludido com a carreira em frangalhos, não se dá por vencido e soluciona o caso. Max Payne mesmo, a perder a sua família, a sua esposa e a sua filha, não se dá por vencido. Muitas vezes esse sentimento de vingança no ar impere o personagem para alçar novos voos. Muitas vezes, como no caso de Max Payne e de Blade Runner,
acaba na desgraça do personagem principal. Mas muitas vezes, como no caso de Philip Marlowe e no caso do L.A. Noire, acaba com o personagem sendo sagraciado como herói. Mas nem nessas quatro histórias temos finais felizes. Essa é a tônica do gênero noir. Não há felicidade no final, mas pelo menos temos uma chance de mudar o mundo se tivermos fé naquilo que estamos destinados a fazer. Cada pessoa tem seu destino. Sim, o mundo é cruel. O mundo às vezes não vale a pena ser vivido, mas temos que vivê-lo, porque se perdemos a esperança e deixarmos vencer pela corrupção, pelo cansaço, pela estrada sem saída, bom, não teremos mais escolha. O gênero noir é um gênero, sim, deprimente, mas é um gênero também que dá esperança, como no caso de muitas histórias, como no caso de Estrada para a Perdição, que começa com um tema pesado, mas vai se desdobrando para uma esperança no futuro. O gênero noir tem em si esperança, tem em si reviravolta, tem sim o herói. Um herói muitas vezes que não quer aceitar o papel. É diferente do herói clássico que aceita o papel e que lida com as consequências e que se torna um mito. Muitas vezes o herói noir não se torna um mito, morre em desgraça, é esquecido, mas o impacto que ele tem no mundo ficcional ou no mundo real é mais duradouro, porque as mudanças que ele fez vêm da alma. Outras expoentes do gênero noir são o expressionismo alemão, que queria colocar os sentimentos artísticos para fora. O gênero noir é um gênero que expõe a sociedade nua e crua como ela é, põe os sentimentos para fora, põe a raiva, põe a hipocrisia do mundo para fora. Por isso é muito importante que nós apreciamos esse tipo de arte. Além de ser bela e intrigante com a sua estética esfumaçada, obscura e misteriosa, é uma parte importante da cultura humana para poder lidar com seus demônios. Num cenário desesperador, com uma crise econômica e com cenários de guerra iminentes, ainda o ser humano conseguiu criar um gênero pujante que enobrece e enriquece a literatura e a cultura com histórias que prendem o leitor desde a primeira página, desde a primeira cena e desde a primeira cutscene. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por estar comigo nesta volta do canal, por acompanhar o vídeo até aqui. Obrigado pela sua atenção. Prometo voltar com o canal, apesar de alguns problemas que também me deram ideia desse vídeo. Aqui o canal sempre pega temas da cultura pop e transforma em pautas didáticas para que as pessoas que assistam esses vídeos enriqueçam seu conhecimento e experimentem coisas novas. Espero que as indicações feitas aqui, Max Payne, Eleanor, os livros do Dashiell Hammett, O Falcão Maltese, os filmes de Orson Welles, de Alfred Hitchcock, que também é um expoente do gênero noir com seu North by Northwest, tenha servido de um entretenimento válido que tenha te entretido e tenha se desplugado das preocupações do mundo. Muito obrigado por nos assistir até aqui, obrigado pela audiência, pela paciência, e eu te vejo na próxima viagem.